Olá pessoal, comentar neste vídeo uma decisão recente de 8 de julho de 2025 do Board of Appeal da Apple, né? Câmara de Recursos da Apple, do escritório de patentes europeu, que é a T42223. Foi decidida agora em 8 de julho de 2025. Então, ela trata de uma oposição contra um pedido de patente relativo a um controlador de cigarros eletrônicos. A divisão de oposição, lá na primeira instância, ela manteve o pedido de patente em uma forma alterada, após aceitar o pedido do requerente de exclusão do recurso de uma bateria carregando o controlador. Então vamos entender aqui, você tinha uma patente lá, que ela descrevia lá o tal do controlador de cigarros eletrônicos, que incluía uma bateria. Aí isso deu uma oposição lá no escritório europeu e a divisão lá de oposição, ela aceitou em retirar essa bateria da reivindicação. Então entende, você tem uma primeira reivindicação original com um controlador de cigarros eletrônicos com bateria, isso está na reivindicação. E depois, lá depois da oposição, ficou o controlador de cigarros eletrônicos já sem a bateria, tá? Saiu essa bateria. O Board of Appeal, a Câmara de Recurso, ela alegou que você suprimir essa bateria, né, a bateria saiu da reivindicação. Suprimir essa funcionalidade significava você estender o objeto do pedido de patente. Escopo de proteção aumentou. Porque antes era uma bateria lá posicionada em tal situação, com tais características. Agora não tem mais nenhuma referência à bateria, então pode ser qualquer bateria. É óbvio que vai ter uma bateria algum no sistema, mas a maneira com que ela vai se inserir no sistema agora pode ser de qualquer maneira, não tem uma maneira específica, né. Então contempla um escopo maior, né, N situações agora. Então a Câmara de Recursos entendeu que essa supressão dessa funcionalidade estende o objeto de proteção e viola o artigo 123, parágrafo 2º. Artigo 123, parágrafo 2º da Convenção Europeia de Patentes. O 123 da EPC, da Convenção Europeia de Patentes, trata das modificações. E o parágrafo 2º, então, ela diz assim: o pedido de patente europeia ou a patente europeia, que é no caso aqui é a patente, né, que está um procedimento de oposição, não podem ser alterados de modo a conter um objeto que ultrapasse o conteúdo do pedido tal como foi depositado, tá? Esse é o 2, né, que não pode ultrapassar o conteúdo. O 3 diz assim: a patente europeia, agora é só a patente europeia, tá? A patente europeia não pode ser alterada de modo a alargar a proteção que confere. Então veja aqui, estamos falando da patente europeia, não pode alargar. Nesse caso, ele entendeu que alargou, porque você tinha uma patente europeia que incluía a bateria numa determinada situação, e agora a bateria saiu, pode estar em qualquer posição, pode ser qualquer tipo de bateria, e aí você alargou a proteção que conferia a patente. Então violou o 123, parágrafo 3, tá? Houve uma violação aí do. A Câmara de Recursos, então, deu provimento ao recurso, considerando que a divisão de oposição não tinha aplicado corretamente o critério de padrão ouro, tendo concluído erradamente que a característica suprimida não estava funcional ou linguisticamente associada às restantes características da patente, tal como foi depositada. Então, ela considerou assim: você está tirando o elemento que não tem muito a ver com a invenção, então tudo bem, pode tirar. Mas aí a Câmara de Recursos diz: não, não, esse elemento aqui tem tudo a ver aqui com a invenção. A Câmara de Recursos considerou que um controlador de cigarros eletrônicos que não incluísse essa característica
não podia ser considerado direta ou inequivocamente divulgado no pedido de patente inicial e, por consequente, revogou a patente controvertida. Então, veja, você cria uma situação do seguinte: você, tirando a tal característica, você aumenta o escopo, e isso já fere o artigo 123, então não pode. E a outra questão é que você depois também você não pode vir colocando a bateria de volta. Ah, então você fala, tudo bem, tem essa deficiência aí, né? A bateria saiu. Aí o requerente, então peraí, então deixa eu botar de volta. Aí já não pode, também não pode fazer essa correção. O Board of Appeal concluiu que a divisão lá de oposição falhou por permitir matéria adicionada, violando o artigo 76.1 da EPC. O que diz o artigo 76.1 da EPC? Ele fala sobre os pedidos divisionais. O pedido de divisão europeia deve ser apresentado diretamente ao Instituto Europeu de Patentes. Só pode ser apresentado em relação ao objeto que não se estenda além do conteúdo do pedido anterior. Tá? Então, teria havido uma violação aqui no artigo 76, que ele se estendeu além. O argumento de que o controlador de cigarros eletrônicos que não incluísse essa característica não podia ser considerado direta e inequivocamente divulgado do pedido de patente é a conclusão do Conselho. Então, o critério legal usado para avaliar se tem matéria adicionada é o tal do padrão ouro, que exige que qualquer alteração ao pedido de patente só possa ser feita dentro dos limites do que uma pessoa técnica no assunto derivaria direta e inequivocamente do pedido original. Que no caso aqui ele entendeu que não houve essa situação. O controlador inteligente foi originalmente divulgado como tendo a tal da bateria. Então, essa bateria foi definida como estrutural, funcionalmente e linguisticamente associada aos outros elementos do controlador. Ela foi definida como conectada ao módulo switch, ao módulo de aquisição de voltagem e ao módulo de controle de display. Então, a bateria estava configurada para fornecer energia a esses elementos, tendo sido uma parte integral do controlador inteligente. Então, não poderia ter sido suprimida. A remoção dessa característica funcionalmente integral resultou na falta de uma divulgação direta e inequívoca de um controlador inteligente sem tal da bateria na reivindicação original. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso violou o artigo 76. Tá? Você tirou a bateria e ampliou o escopo, acrescentou matéria. Né? E depois o segundo passo do Conselho de Recursos é que ele concluiu que seria impossível, não há possibilidade de corrigir e introduzir novamente a bateria, porque isso seria considerado tardio. O requerente ele tentou fazer isso. Ele tentou remediar essa omissão da bateria, acrescentando pedidos auxiliares aí que explicitamente incluíam. No entanto, essas tentativas não foram admitidas no recurso, porque violam a regra 139 da EPC. Tá? A 139 diz assim: correção de erros em documentos depositados no Instituto Europeu de Patentes. Os erros linguísticos, os erros de transcrição e os erros em qualquer documento depositado no Escritório Europeu de Patentes podem ser corrigidos, mediante pedido. No entanto, se o pedido de tal correção disser respeito ao relatório descritivo, reivindicações ou desenhos, a correção deve ser óbvia no sentido de que é imediatamente evidente que nada mais teria sido pretendido além do que é oferecido como correção. E aí o tribunal entendeu que não é o caso, porque entendeu? Você está fazendo uma correção colocando a bateria em determinado lugar. A pessoa poderia colocar em outros lugares. Então, não é uma coisa imediatamente evidente e que seria naquela posição. Então, não cabe mais essa correção.
Então você veja, o nível de correção aceito é um nível, assim, inequívoco, não tem outra possibilidade. "Ah, é uma bateria", não tem outra possibilidade dessa bateria entrar no sistema, só pode ser aqui. Então, aí seria aceito. Agora, ou então um erro de transcrição, um erro ortográfico, erro linguístico, entendeu? Coisas assim inequívocas. Agora, qualquer coisa fora disso já viola o artigo 139. Então, o Board of Appeal não aceitou essa correção a posteriori, né? Porque viola o artigo 139. Então, essa alteração, na verdade, ela introduz uma limitação técnica substantiva ao redefinir o controlador inteligente para incluir a bateria. Então, não é o caso, não é uma emenda considerada aceita. Então, veja, olha a situação que esse caso traz. Quer dizer, você veja, na medida em que você retirou um elemento e aumentou o escopo, já invalidou a patente. E depois, por outro lado, você não pode acrescentar porque você acresce de matéria. Assim, é uma situação que ele aplica o chamado padrão ouro, né? Ou seja, qualquer alteração deve ser derivada direta e inequivocamente da totalidade do pedido original, que não foi o caso aqui e acabou não sendo aceito. Então é isso. Muito obrigado, então.